como a família Trump supostamente montou um esquema que chegou a valer 58 bilhões de dólares, usando a própria presidência dos Estados Unidos. A jogada foi genial e, ironicamente, começou com ele dizendo que tudo isso era um golpe. Não sou fã do Bitcoin e de outras criptomoedas. Elas não são dinheiro. Seu valor é altamente volátil e baseado em nada. Essas foram as palavras de Donald Trump em 2019 e 2021. Ele era, talvez, o cético de mais alto perfil no planeta. Agora, vamos avançar para 2024. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. O que aconteceu entre isso aqui é um golpe e serei o rei do Bitcoin? Foi uma epifania econômica? Uma nova compreensão da tecnologia? Não. Foi algo muito mais simples. O que mudou foi a sua conta bancária. Enquanto a maioria das pessoas no mundo estavam focadas nas manchetes políticas, a família Trump estava, supostamente, executando uma das jogadas financeiras mais audaciosas da história da política moderna. Essa é uma história que, segundo repórteres investigativos, envolve gurus de relacionamento que viraram banqueiros, acessos à Casa Branca aparentemente à venda, perdões presidenciais convenientes e o suposto uso do cargo mais poderoso da Terra para remodelar uma indústria na qual a própria família de Trump estava investida em bilhões de dólares. Como a família Trump supostamente transformou a presidência em seu ativo de criptomoeda mais valioso. Para que você entenda essa jogada, você precisa primeiro entender o tabuleiro. Quando Joe Biden assumiu o cargo sob administração, especificamente a SEC, que era liderada por Gary Gensler, declarou guerra à indústria de criptomoedas. Essa agência governamental começou a processar empresas por venderem valores imobiliários não registrados, culminando em diversos casos grandes, como o que foi contra a empresa Terra, que eliminou 40 bilhões de dólares do mercado. Nesse momento, a indústria cripto ficou em pânico. Eles se sentiam caçados e, o mais importante, os mais de 50 milhões de americanos que possuem cripto se sentiram atacados. Isso criou um vácuo político, e Donald Trump detesta um vácuo. A mudança começou de forma simples. Em 2022, ele lançou uma coleção de NFTs. Para sua surpresa, as pessoas pagaram por esses NFTs em cripto. Logo, ele começou a aceitar doações de campanha de executivos de cripto. Era uma jogada política óbvia. Vote em mim e vou demitir Gary Gensler. A cruzada anticripto irá acabar. Mas nos bastidores, de acordo com uma investigação do New York Times, uma conversa diferente estava acontecendo. Seus filhos, Donald Jr. e Eric, teriam convencido o pai de que havia uma oportunidade muito maior. Não era apenas sobre conquistar a indústria de cripto, não, mas sobre se tornar a própria indústria de cripto. Eles tinham duas grandes ideias, uma moeda e um banco. Vamos começar com a moeda. Em janeiro, Trump lançou sua própria memecoin, um item colecionável digital que vinha com um aviso bem claro de que não era uma oportunidade de investimento. Milhões de pessoas compraram. Em dias, ela se tornou uma das memecoins mais valiosas do mundo. Duas das empresas de Trump, que controlam 80% dessas moedas, têm seu valor teórico disparado para 58 bilhões de dólares. Então, como a maioria das memecoins, ela desmorona. Quase metade de todas as pessoas que compraram perderam dinheiro. Mas a família Trump, segundo o Financial Times, já tinha ganhado pelo menos 35 milhões de dólares com taxas de transação e vendas de token, sem nem mesmo tocar em sua participação principal. Sob a antiga agência governamental SEC, isso poderia ter sido investigado como especulação selvagem. Mas, neste cenário, Trump vence a eleição. Ele demite Gensler, como prometeu, e pouco tempo depois, a nova SEC publica uma declaração. Memecoins essencialmente não devem ser investigadas pela agência.
O conflito de interesse é óbvio. O presidente lucra com uma meme coin e a sua agência reguladora decide que as meme coins não precisam de regulamentação. Com tantos investimentos, fica a pergunta no ar: como você recompensaria os seus maiores clientes? Bom, em abril de 2025 é anunciado que os 220 maiores detentores da moeda de Trump serão convidados para um jantar privado com o presidente. Os 25 primeiros ganham um tour VIP pela Casa Branca. Os investidores de cripto, muitos deles estrangeiros, gastaram 148 milhões de dólares comprando a moeda de Trump por uma chance de participar. O empresário Justin Sun, sozinho, gastou 16 milhões. A Casa Branca, claro, negou qualquer irregularidade, afirmando que o presidente cumpre todas as leis de conflito de interesses. Mas para muitos, a mensagem era clara. O acesso ao Salão Oval estava à venda e o preço era pago na criptomoeda da família. Tudo isso é apenas a ponta do iceberg. A meme coin é apenas a distração barulhenta. O verdadeiro prêmio estava escondido à vista de todos. Lá em setembro de 2024, Trump anunciou um novo empreendimento, a World Liberty Financial. Esse seria um tipo diferente de banco, no caso, um banco para criptomoedas, e é administrado por Eric, Donald Jr. e Barron Trump. A família possui 40% desse negócio. E quem seriam os outros parceiros nesse caso? Tem um pessoal que é os magnatas do setor imobiliário, como Steve Witkoff, e depois há alguns conselheiros. Mas eles são veteranos do Goldman Sachs? Não. Na verdade, esses conselheiros até ontem vendiam cursos de como pegar mulheres na internet. Sério, esses são os novos parceiros do presidente, Zulney e Chase. Em vez de currículos de Harvard, eles tinham vídeos se gabando de frases como 15 days of January, I made $1 million net. I became a man. Esses são os homens que se associaram à família do presidente para lançar um banco cripto. O plano era simples: vender a sua própria criptomoeda, o WilFi. As vendas foram um fracasso completo. Mas, na noite da eleição, tudo isso mudou. Trump venceu e, de repente, todo o dinheiro começou a jorrar. De Singapura, da Coreia do Sul, dos Emirados Árabes Unidos, de investidores estrangeiros que são legalmente proibidos de doar para uma campanha presidencial, mas que podem, legalmente, comprar uma criptomoeda da empresa privada do presidente. E adivinha só quem foi um dos maiores compradores que investiu sozinho 75 milhões de dólares na WilFi depois dessa eleição? Justin Sun. Exatamente, o mesmo cara que investiu 16 milhões sozinhos no jantar. O mesmo que, na época, estava sendo processado pela SEC por fraude. Sun alegou que era apenas um voto de confiança em Trump. Logo depois, Trump toma posse e, como prometido, ele demite Gensler. E depois, sob nova gestão, a SEC solicita a suspensão do processo contra Justin Sun. Um investimento de 75 milhões de dólares foi feito na empresa da família Trump. Um processo federal multibilionário desaparece. Mas agora, com o poder da presidência, a World Liberty Financial, ou WLF, supostamente começa a usar a sua influência. O New York Times descobriu que a WLF abordava empresas de cripto menores com um acordo que parecia mais uma extorsão: as trocas de moedas assimétricas. O negócio funciona assim: de um lado você dá 20 milhões de dólares, do outro Trump dá 10. E junto com esses 10 vinha um carimbo gigantesco escrito pedágio presidencial. As conexões ficam ainda mais explícitas. Trump Media and Technology Group, dono da Truth Social, levantou 2 bilhões de dólares para comprar Bitcoin, pouco antes de Trump anunciar um plano para a Reserva Nacional de Cripto, que incluía Bitcoin, o que fez o preço disparar. Agora, o que significa tudo isso? De acordo com a Forbes, as criptomoedas se tornaram a maior parte da riqueza de Donald Trump, cerca de 60% de seu patrimônio. Ele passou meio século construindo um império imobiliário, mas levou apenas um ano para que ele dobrasse sua fortuna.
o mesmo ano em que ele recuperou a presidência e assumiu o controle dos órgãos reguladores. A imagem que fica é de uma oligarquia, onde regulamentações são vendidas, onde perdões para parceiros de negócios são dados. Para isso, basta comprar a sua criptomoeda. Próxima vez que você ouvir falar sobre a guerra política em torno do Bitcoin, lembre-se dessa história. Pode não ser apenas uma discussão sobre tecnologia ou liberdade financeira, mas pode ser pelo fato de que a família mais poderosa dos Estados Unidos transformou o golpe do Bitcoin em seu negócio familiar. O que você achou dessa história? Para você, é apenas um negócio inteligente ou o maior conflito de interesses da política americana? Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você gostou dessa história, dá um like e se inscreve nesse canal porque nós teremos conteúdos ainda melhores daqui para frente.